Olá, patriota! Hoje é dia 27 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro participa de motociata que foi de Petrolina a Juazeiro. O presidente está no Nordeste hoje, deve ficar até o fim da tarde. Povo pernambucano, fica com a gente, do lado da Bahia também, vamos pra lá. Obrigado a todos por esse carinho, por essa consideração. Eu para nosso Deus, por esse momento, perceber para que o nosso Brasil continue como certo. Deus, pátria, família, verdade, fala junto! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Bolsonaro é sabatinado no Jornal da Record e diz que o fato de que Lula não é inocente já está claro para muitos brasileiros. Ele relembrou os escândalos de corrupção do PT e lembrou que o partido enviou dinheiro do BNDES para países com ditaduras, como a Venezuela. Ciro Gomes reforça que segue na corrida à presidência da República. O candidato do PDT atacou a tentativa do PT de tentar acabar a eleição no primeiro turno com a argumentação do suposto voto útil contra Bolsonaro. Constantino defende Ciro Gomes e diz que o candidato está tendo coragem. Historicamente, um desafeto de Ciro, o jornalista reconheceu que ele está sendo perseguido pelos petistas. Lula rebate Ciro e diz que o candidato está colhendo o que plantou. O petista disse ainda que segue trabalhando para vencer as eleições no primeiro turno, algo que nunca ocorreu na sua trajetória. O presidente Bolsonaro chegou às 9 da manhã a Petrolina, em Pernambuco. Na sequência, ele saiu numa motociata que foi até Juazeiro, na Bahia. Ao meio-dia, ele almoçou em Petrolina, no Bodódromo, tradicional ponto turístico da cidade. À 1 da tarde, o presidente participou da entrega do título de cidadão petrolinense da Câmara de Vereadores de Petrolina. Seja membro patriota ou capitão do nosso canal. Nós contamos também com seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para fazer isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela da sua TV ou computador. Aproveite, as nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Em entrevista ao Jornal da Record na noite de ontem, o presidente Bolsonaro respondeu a uma pergunta se o eleitor comum entende de fato que Lula não foi inocentado e sim teve seus casos anulados pelo STF. Para o presidente, muita gente consegue entender a diferença, mas que para alguns a ficha só vai cair com o tempo. Bolsonaro relembrou os casos de corrupção do PT e destacou que por diversas vezes ex-aliados e pessoas condenadas nos escândalos do governo anterior colocaram Lula como comandante desses desvios de dinheiro. Além disso, o presidente reforçou que o partido dava dinheiro para o BNDES para obras em ditaduras como a Venezuela. Veja a resposta. Novamente questionado sobre o clima de violência política às vésperas das eleições, Bolsonaro destacou que é contra a animosidade e pediu paz ao povo brasileiro. O presidente aproveitou a oportunidade e destacou que ele é muito perguntado sobre o assunto, mas a violência ocorre dos dois lados e normalmente a imprensa acusa apenas a direita sobre o assunto. Bolsonaro lembrou o caso de um pai de família com tatuagem de Lula no braço, que matou a esposa e o filho recentemente na zona leste de São Paulo.
Na avaliação do presidente, o caso repercutiu menos na imprensa do que em outros. No final de sua entrevista na Record, o presidente Bolsonaro mandou um recado direto aos eleitores brasileiros sobre o que esperar na reeleição. Como sempre, ele deixou claro que os valores familiares nortearão seu governo, mas também a transparência e a autonomia do povo. Bolsonaro reforçou que o seu governo será da paz e buscará o bem dos brasileiros. Por fim, sintetizou o que sempre será a prioridade: Deus, pátria, família e liberdade. Veja o recado do presidente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma live conjunta com os candidatos à Câmara pelo Amazonas, Capitão Alberto Neto e Bruno Roberto. Esse último candidato ao Senado pela Paraíba. Durante a conversa, Eduardo se disse inconformado com a discrepância das pesquisas recentes para a presidência, com algumas que, inclusive, dão a vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Para o deputado, alguém está mentindo muito ao publicar esses levantamentos. Veja o que ele disse. Capitão, mais cedo você estava falando aí da questão das pesquisas. Quando fala em pesquisa, cara, vem uma coisa na minha cabeça, porque é o seguinte: a Rede TV, por exemplo, ela veicula a Brasmarket. Na Brasmarket, o presidente Bolsonaro está dando quase o primeiro turno para ele. Aí você vai olhar o Datafolha, é o contrário. Alguém está mentindo muito nesse negócio aí. Mas não é pouco, não, mas é muito. E o que a gente vê nas ruas, o Bruno, mesmo no Nordeste, acho que vai concordar comigo. Quem arrasta a multidão é o presidente Bolsonaro. Os poucos eventos que o PT ainda consegue colocar alguém são aqueles eventos que vêm ônibus da região inteira. Em Santa Catarina teve videozinho mostrando lá ônibus escolar, suspeita de ônibus comprados com dinheiro das prefeituras, enfim, aquela bagunça toda. Mas quando fala em pesquisa, olhando logo, é disso daqui, ó. Propina pagou pesquisa da Vox Populi para o PT, diz Palocci. Os contratos entre empreiteiro e instituto chegaram ao valor de 11 milhões. Do outro lado ali está o Yahoo, matéria de 2014. No primeiro turno, o Datafolha errou mais da metade das previsões para os cargos executivos. Capitão, o teu sentimento sobre pesquisas, dá para confiar? Tem alguma aí que você leve mais a sério? Com certeza, nosso sentimento, a da Brasmark, é o que retrata as ruas. Eu estou nas ruas, sentindo... Hoje eu acabei de fazer uma carreata na chuva, aqui na zona leste de Manaus, e a gente fazendo campanha para o presidente, e a aceitação, e todo mundo apontando 2, 2, 2. Aí, ó. Isso mostra que essas pesquisas estão sendo manipuladas, que ela tem um objetivo de ganhar, sabe, aquele público que quer votar em quem vai vencer, dizer que o Bolsonaro não tem chance e que não tem jeito, que o Lula pode ganhar no primeiro turno, tentando influenciar uma parte do eleitorado a votar no Lula. Está muito tendencioso. E o que é que vai acontecer? Vou te falar. Quando chegar muito próximo, ali 1 dia, 2 dias antes, eles vão soltar uma nova pesquisa. E aí essa pesquisa vai mostrar a verdade. Então, acontece muito isso aqui no Amazonas. Em um manifesto público aos seus eleitores, ontem, o candidato Ciro Gomes, do PDT, disse que segue na corrida presidencial, mesmo que ele classificou como ataques baixos de parte da esquerda. Por diversas vezes em sua fala, ele atacou o PT e a retórica construída em torno do voto útil, que supostamente encerraria a eleição no primeiro turno a favor de Lula. Ciro Gomes não disse apenas que isso é uma falácia, mas também disse que quer ser presidente para livrar o Brasil de um covarde, em indireta a Lula. Veja um trecho do discurso dele. Na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. No regime de 2 turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores, e, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade de ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a 2 blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo, para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas. Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão. Não fugirei.
Não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com essa farsa. Tenho um compromisso de vida e de morte com a luta por um Brasil melhor e nada me amedrontará nem irá me deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Com rebeldia e esperança, ainda podemos juntos salvar a nossa pátria. Levanta, Brasil! Historicamente contra Ciro Gomes em sua carreira jornalística, o comentarista Rodrigo Constantino reconheceu que o candidato do PDT começou a falar muitas verdades sobre Lula e o PT na imprensa nos últimos dias. Num cenário que nomes como Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin se associaram ao petista, Constantino disse que, ao menos, Ciro está detonando o encantador de serpentes que Lula é. O jornalista disse que Ciro ganhou seu respeito por seguir candidato à presidência, mesmo com uma pressão forte de integrantes do Foro de São Paulo, para que abra mão de sua candidatura, por conta do que ele chamou de fascismo de esquerda. Por fim, Constantino analisou uma mensagem do ex-juiz Sérgio Moro, que chamava a atenção à perseguição contra o candidato do PDT, mas o comentarista lembrou que o próprio Moro ajudou a construir a atual narrativa de equivalência entre a atual esquerda e direita nas suas falas após sair do governo Bolsonaro. Veja uma parte do comentário de Constantino. Se o Ciro Gomes passar a falar coisas verdadeiras, eu vou reconhecer. Pelo motivo que for. Seja cálculo político do Ciro Gomes, seja lá na frente ele de olho em alguma coisa, fato é que enquanto Amoedo do Novo, Carlos Góes do Livres, Meirelles Tucaninho e até mesmo conservador antiabortista isentão estão pregando voto escancarado no Lula ou ficando indiferentes, o Ciro, que não virou nenhum bolsonarista e continua demonizando o Bolsonaro, ao menos passou a detonar com vontade o encantador de serpentes. E isso gerou a revolta da esquerda organizada. O Foro de São Paulo, que é a mesma coisa que o PT, reuniu seus líderes, aquele que foi para a ONU pedir legalização das drogas, inclusive cocaína e por aí vai, para pressionar Ciro Gomes para que desista da sua campanha e apoie Lula. Vários artistas, Ingrid Guimarães, companhia, estão, Lula, poxa, Ciro, o Lula. Ciro. Pressão enorme. E o cara tá lá, impávido, colosso, nesse aspecto, firme e forte, denunciando o fascismo da esquerda. Temos que reconhecer que quando o Ciro Gomes menciona, por exemplo, algo que o Jonah Goldberg trouxe nesse livro, Fascismo de Esquerda, um livro fundamental, nós temos que tirar o chapéu, reconhecer os méritos. Afinal de contas, se você falar fascismo de esquerda, você atrai risinhos de deboche de um bando de ignorantes de esquerda, que não sabem que o fascismo de Mussolini nasceu da esquerda. O PT, se deixar, bate sua carteira, disse Ciro ao Ratinho. E a pressão está grande. Ligaram o maçarico do Foro de São Paulo nele. Convocaram os artistas decadentes para cima dele que nem hienas e chacais. E o Moro se deu conta. A campanha de ataque a Ciro Gomes é mais uma demonstração da natureza totalitária do PT. Querem destruir todos que se opõem ao partido. Não sou eleitor de Ciro, mas fico alerta. Fica o alerta morno. Um tanto tardio. Quem foi que ajudou a criar a narrativa de equivalência moral, de equidistância entre os extremos? Foi um certo ex-juiz. Não é mesmo? O ex-presidente Lula comentou brevemente as polêmicas envolvendo ele e Ciro Gomes. Durante uma entrevista, o petista deu a entender que o candidato do PDT merece as perseguições que tem sofrido dos seus apoiadores. Para Lula, Ciro plantou vento e agora está colhendo tempestade. A fala foi uma referência ao fato de que artistas e ex-apoiadores de Ciro têm anunciado a migração para o suposto voto útil nas redes sociais.
Lula disse ainda que sempre trabalha para vencer as eleições no primeiro turno, apesar disso nunca ter ocorrido mesmo antes dos escândalos de corrupção do PT. Veja uma parte do que o petista disse. O PDT sabe o que faz, o Ciro sabe o que faz, essa campanha está prestes a terminar o primeiro turno, dia 2. Se tiver segundo turno, vamos terminar só lá para o final de outubro. E nós estamos tranquilos. É importante a gente lembrar que o PT participa do final, sabe, de campanha desde 89. O PT é melhor nas políticas do que o Brasil é na Copa do Mundo, porque o Brasil não foi em todas as finais, o PT foi em todas as finais. Então, eu acho que eu estou trabalhando para que a gente termine as eleições do primeiro turno. Aliás, todas as eleições que eu participei, todas, de 89 até agora, eu sempre quis ganhar o primeiro turno. Sempre. O povo achou melhor dar o segundo turno, vamos para o segundo turno, não tem problema. Mas eu trabalho, eu peço voto. Eu peço voto para o eleitor do Ciro, como ele pede voto para o meu eleitor. Eu peço voto para o eleitor da Simone, como ela pede para o meu eleitor. Ou seja, até porque a gente não pergunta, sabe, se tem um carimbo, se tem rótulo na testa, não, a gente fala com o povo e tenta convencer. E talvez eu acho que o Ciro esteja colhendo o que ele plantou. Quem planta vento colhe tempestade. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.